Boa noite a todos. Se quiser sentar, Cícero, você pode sentar. Ô, Gustavo, abaixa um pouco o sub do microfone, por favor. Isso, valeu. Vamos à Bíblia então, né? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez, tá? Para que Deus abençoe, que Deus possa nos estar ajudando a entender e compreender o que nós iremos ler nessa noite, amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, Pai, para juntos te buscarmos em espírito e em verdade. E neste momento queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, que este mesmo Espírito, Pai, possa nos colocar a sabedoria, o conhecimento que só vem de Ti, Pai, mas que acima de tudo possamos colocar em prática em nossa vida, porque é disso que precisamos. Não ter apenas o ouvir, não apenas o falar, mas o praticar, que é de suma importância para a vida do cristão. Então nos ajude a colocar em prática as Tuas verdades, que o Senhor nesta noite possa falar conosco de certa forma, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, melhor do que quando aqui chegamos. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos e agradecemos, amém e amém. Olha, eu vou confessar para vocês que eu me assustei. A Aldeneide lá não fala, vou falar, Aldeneide. A Aldeneide mandou mensagem para mim 11h30 e alguma coisa, e eu não vi a mensagem dela, e era eu que tinha que pregar hoje. 6 horas da tarde, eu vejo a mensagem dela e ligo para ela e falo: cara, eu estou com um sermão lá, não está nem terminado ainda, o que a gente vai fazer agora? A Aldeneide falou: faz isso comigo não. Falei: faço não, vamos lá, vou pregar. Tive um tempo ali ainda para poder finalizar, não ficou do jeito que eu queria, mas vou tentar passar para vocês. Oi, Alice. Vou tentar passar para vocês de uma forma que vocês possam entender o que eu quero dizer a respeito de Bíblia e cultura. Porque quando se trata desse assunto, eu percebo que há uma grande confusão no nosso meio quando se fala de cultura e Bíblia. Nós sabemos, nós que somos cristãos, o que nós devemos colocar na nossa vida como verdade. É o que está escrito. Só que a cultura lá fora tem entrado dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, de uma forma que muitas vezes a gente não percebe. Então por isso que eu quero abordar esse tema. Eu quero falar sobre um assunto específico, mas nós não iremos nos atentar somente a isso, mas abranger no modo total. No modo total. Todo tipo de cultura. O que a gente pode descartar e aquilo que a gente pode absorver, aquilo que a gente pode fazer que não fere os princípios bíblicos, na verdade. Porque nem tudo que se faz lá fora nós podemos fazer como cristãos. Mas há coisas seculares que nós, como cristãos, não tem problema. Por exemplo, você projetou aqui algo secular. Foi algo feito geralmente não por um cristão necessariamente, mas algo que a gente utiliza na igreja e é algo bom. Então não tem problema. Não fere os princípios bíblicos. E é nesse ponto que eu quero chegar nessa noite, tá? Além do mais, nós iremos aplicar o conceito bíblico. Mas primeiro eu gosto de falar a respeito do significado das palavras ao qual nós iremos estudar. Então, qual é o significado da palavra cultura? Primeiramente devemos entender o que é cultura, no contexto geral, seja qualquer ambiente, qualquer país que nós vamos, o que é cultura? Cultura é isso aqui. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Isso inclui a língua, as comidas típicas, as regiões, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então isso é cultura, tá bom? A cultura ela está explícita num grupo social, incluindo também a língua e as comidas tradicionais. Então quando se trata de comida, por exemplo, a nossa cultura tem uma cultura de comer algumas coisas que nós não comemos. Então, ou seja, nós tiramos da nossa vida essas coisas, porque assim a palavra de Deus diz que nós não devemos nos contaminar com elas. E é por isso que a gente tira da nossa vida. Então é nesse contexto que eu quero entrar, é nesse contexto que eu quero falar para vocês, tá bom? Então cultura é isso aqui, tá bom? Agora vamos à Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Não? Vou esperar todo mundo procurar, tá? Todo mundo achar e a gente lê. Amém? Então, vamos ler, tá? O texto de Romanos diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja o quê? E perfeita vontade de quem? De Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: não se conforme com este mundo, mas se transforme. À medida que você vai conhecendo as coisas, vai se transformando. E essa transformação Deus faz em nós, quando nós permitimos. Então Paulo está dizendo o seguinte: não se contamine com as coisas do mundo. E mais na frente nós iremos entender qual é o conceito bíblico dessa questão de se contaminar com as coisas do mundo. Então Paulo está dando um conselho para mim e para você, para que eu e você saibamos separar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é de boa fama, como diz no outro texto dele, aquilo que é agradável, de boa fama. Isso ocupa a sua mente, e é isso que Paulo quer dizer. São essas coisas que devem estar inteiradas na nossa cabeça, tá? O fator cultura. Eu dei uma pesquisadinha, eu encontrei esse site Instituto Cristão de Pesquisas. Eles realizam algumas pesquisas relacionadas à Bíblia. E aí eu encontrei isso aqui, o fator cultura. Um dos problemas que confrontamos é que a visão da sociedade secular tende a classificar como cultura tudo que caracteriza uma comunidade, considerando essas formas de expressão moralmente neutras. Ou seja, não tem problema. Não tem problema, é neutro. Não tem problema, não tem efeito sobre sua vida. Só que, ou seja, tudo o que um povo produz é considerado cultura, seja ela erudita ou popular. Já ouviu falar da cultura popular? Não existe o certo ou o errado quando se trata de cultura, mas apenas uma questão de usos e costumes. Isso é o que o povo diz. Essa compreensão não é bíblica. O crente tem de ter sempre o discernimento moral para separar as formas comportamentais que não condiz com a palavra de Deus, independentemente se são classificadas como cultura popular ou não. Muitos líderes evangélicos têm também aceitado esse conceito e por isso buscam uma adaptabilidade total da fé cristã. Qualquer tentativa de correção de aspectos culturais é rotulado de ocidentalização do evangelho ou violência cultural. Então, ou seja, todas as pessoas que buscam dizer que algumas coisas culturais não é benéfica para o cristianismo, tem um outro grupo que rebate dizendo que não tem problema. E que se você fizer isso, você está fazendo o quê? O que é que diz o texto? Qualquer tentativa de correção de aspecto cultural é rotulado de quê? Ocidentalização do evangelho ou violência cultural. Você está violentando a cultura. Então não é benéfico, você está errado. E o texto segue. Chega-se a ponto de se dizer que temos de ter teologias regionais, ou seja, uma teologia sul-americana, uma outra africana e assim por diante. Como se os princípios descritivos revelados por Deus não tivessem uma fonte única e imutável, a sua palavra. Então veja bem, o que determina para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado? É a cultura ou é a Bíblia? Eu quero que você responda. A Bíblia? Certeza? Absoluta, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Então, se é a Bíblia, nós iremos entender por que alguns conceitos culturais estão entrando dentro da nossa igreja. Estão fazendo com que nós façamos um inaceitável diante de Deus sem que nós percebamos. A cultura tem se impregnado tanto no nosso meio que nós não percebemos que determinada coisa ofende ao próprio Deus. E um pouco de sujeira na minha vida não é nada comparado à imundícia que o povo está lá fora. Porque a gente tem essa mania. Nós se comparamos às pessoas lá fora.
Elas estão atoladas na lama, por esse mundo de pecado. E um pouquinho só que eu tiver sujo, só, não tem diferença. Então não tem problema. Eu começo a fazer essa comparação com as pessoas lá fora. E é por isso que eu caio no erro de quê? De que não tem problema a forma que eu estou. Porque eu só estou um pouco sujo. Então não tem problema. E essa ideia diabólica tem entrado muito na nossa cabeça, porque é assim que Satanás vem ganhando as pessoas para ele. Aos poucos. Aos poucos. Isso mesmo. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem aqui conhece esse texto? Levante a mão. O texto diz o seguinte, ó: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. Então, tudo que há no mundo, praticamente que nós vemos hoje, procede da carne. E o texto de João é o seguinte: não se contamine com essas coisas, porque tudo que vem do mundo não provém de Deus. E aquele que ama o mundo não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus vai além de ler a Bíblia. Porque Satanás sabe de cabo a rabo isso aqui. Ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus. Mas na prática é o oposto disso. Então não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se você fizer isso, o amor do Pai não está em você. E aquele que diz que ama a Deus, mas ama as coisas do mundo, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é isso que o texto bíblico diz? E é difícil. É difícil nós sabermos separarmos aquilo que é benéfico e aquilo que não é benéfico. Porque nós olhamos para o mundo hoje e nós conseguimos separar, por exemplo, nós que somos adventistas e lemos a Bíblia, pelo menos era para ser assim. Nós entendemos que certos tipos de alimentos não devemos comer, certos tipos de roupas não devemos vestir, ou deveria ser assim, né? Infelizmente não é, mas deveria ser dessa forma. Muitos não estão nem aí para isso. Certos tipos de comportamentos não deveriam existir no nosso meio, mas existe. Estou falando agora que a gente tem que ser perfeito, porque ninguém é perfeito aqui. Mas normalizar aquilo que não é normal para Deus, tá bom? Esse é o problema. Alguém conhece esse homem? Alguém conhece esse homem? Nem eu conhecia. Quando eu falar, a Natiele vai saber do que se trata. Ela já ouviu eu falar a respeito disso. Esse cara é um rapaz francês, tá? E o nome dele é Luiz. Eu não consigo ler outro nome, porque eu não sou bom em francês nem em inglês, tá bom? Mas esse é o cara. O que é que tem a ver esse cara? Por que eu trouxe ele? Tá pensando? Foi o cara que criou uma peça de roupa chamada biquíni, que é usada por muitas mulheres hoje. Muitas mulheres usam isso aqui. Eu não quero me atentar à vestimenta, tá? Só para deixar bem claro, a gente não vai falar sobre roupa especificamente. Mas eu quero usar um exemplo que é inaceitável diante de Deus, que chega a ser ridículo, e que a cultura coloca como normal, e muitos aceitam como normal. É por isso que eu trouxe algo absurdo, para que vocês entendam o quão engenhoso é o capeta, o coisa ruim. O que é que diz o texto? O nome biquíni foi inspirado na ilha Bikini, localizada nos Estados Unidos. A ilha era usada para testes com bombas nucleares e, segundo esse rapaz, sua invenção também era explosiva. Em uma determinada entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: quando ele criou essa peça de roupa, ele se inspirou nessa ilha porque ele acreditava que ia ser uma explosão, e realmente foi uma explosão, porque quando ele criou essa peça de roupa, eu não posso chamar de roupa, é mini roupa, as mulheres, sejam cristãs ou do mundo secular, não interessa, elas acharam ridículo, elas não quiseram vestir, e elas não vestiram de imediato, elas não quiseram vestir de imediato, porque era algo que mostrava o corpo delas, então elas não queriam vestir. E essa mulher, você conhece?
Michele Bernardini. Vocês conhecem essa mulher? Primeira mulher a usar o biquíni. Só que isso não é, na verdade, o interessante da história. Ela foi a primeira mulher a usar biquíni. Você sabe com que essa mulher trabalhava? Como ele queria que alguém fizesse a propaganda dessa peça de roupa, ele não conseguiu achar ninguém. E aí, ele disse isso aqui, ó. Como ninguém queria pegar o trabalho, ele teve que abrir sua mente e procurar por alguma pessoa que não se incomodasse em mostrar demais. Então ele procurou alguém que não se importasse em mostrar demais. O que é que ele fez? Na época, Bernardini, que é a mulher, se dispôs a usar o biquíni pela primeira vez em público. Nascida em Colmar, na Alsácia, a jovem trabalhava como bailarina do Cassino de Paris. Ela era uma dançarina que fazia suas apresentações, na maioria das vezes, sem roupa alguma. Por já estar acostumada a mostrar grande parte do seu corpo, ela não se revoltou com a inovadora roupa de banho. Vocês entendem onde eu quero chegar? Por onde Satanás vem comendo pelas beiradas? Ele nunca se mostra tal como ele é. Ele vem comendo pelas beiradinhas. Porque ele sabe, se ele vir ninguém vai aceitar. Ninguém vai fazer. Então a cultura foi se passando os anos e a cultura foi colocando na cabeça da mulher que isso era normal. Então, algo que era inaceitável passou a ser o quê? Normal. Mas foi normal diante da Bíblia ou normal diante da cultura? Da cultura. E nós entendemos que o que tem que servir como parâmetro para o certo e o que é errado, a Bíblia, não a cultura. A cultura se sujeita à Bíblia, não é a Bíblia se sujeitar à cultura. Não é a Bíblia que tem que se sujeitar aos padrões do mundo. É o mundo que tem que se sujeitar a isso aqui. É nós que temos que nos sujeitar à palavra de Deus, não ao contrário. E eu vejo muitas mulheres fazendo isso. E nós vamos entrar em outro contexto também, que não é necessariamente sobre vestimenta. Mas eu queria falar algo absurdo, que se torna normal, irmão. Não é normal para muita mulher cristã, adventista do sétimo dia, vestir esse tipo de roupa? E qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Eu vou na praia e todo mundo está usando, então é normal, se todo mundo está fazendo. Essa é a justificativa. Mas lembre-se que todos naquele dia, quase 100% gritaram, crucifica-o. E eles estavam certos? A maioria é parâmetro porque certo e errado para nós? É a maioria que define aquilo que é certo ou errado? Se é a maioria que está fazendo, agora eu vou fazer também? Esse é o nosso grande problema. Porque nós não sabemos separar as coisas. A cultura não pode e não deve determinar aquilo que é errado e é certo na sua vida e na minha vida. Somente Deus e somente Ele e a palavra dEle pode determinar aquilo que nós podemos e devemos fazer. Eu estive há 2 anos atrás, minha mulher nunca tinha visto o mar, nós fomos lá. Nós fomos no mar. Qual é o propósito disso aí? Qual é o propósito disso aí? Desse estilo de roupa aí, ó. Mostrar o corpo da mulher. Não adianta a mulher que usa um tipo de roupa dessa dizer que não é, porque é. O único objetivo que tem é mostrar o corpo da mulher. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que o corpo da mulher é para o marido e o corpo do marido para a mulher. E aí a mulher está mostrando e os maridos também, porque tem uns caras, né? Quando eu não era da igreja ainda, eu nunca tive coragem de usar, porque eu achava muito feio. Eu não usava, sempre usei short, bermuda, aquelas fininhas. Eu achava feio mesmo. E aí as mulheres estão lá usando, não, tá de boa, na piscina. Sabe o que eu acho incrível? É que quando eu comportava, em algumas casas em 2 casas, na verdade, que eu morei, na comportagem, tinha piscina. E lá o líder falava, não pode colocar roupas indecentes. Não pode usar. E aí as meninas tomavam banho de bermuda, camisa. Por que será? No nosso meio, onde nós temos intimidade, onde a gente conhece um ou outro, a gente não podia fazer isso. E por que lá fora, onde nós conhecemos ninguém, a gente pode fazer? É isso que eu não consigo entender muitas vezes. Hipocrisia.
Ninguém está vendo entre aspas, né? Entre aspas. Agora, como ninguém queria pegar o trabalho, a gente já leu isso aqui. Michele, que tinha apenas 18 anos na época, quem concordou com a oferta do engenheiro e design de roupas Luiz. Antes dela, nenhuma das modelos com as quais ele entrou em contato achou uma boa ideia mostrar parte das nádegas e o umbigo em uma peça de roupa quase mínima. Então veja, não foi uma questão só cristã. Nenhuma modelo, mulher que já trabalhava com isso, com roupas, ela teve a audácia de vestir esse tipo de roupa. Porque era ridículo mesmo, ninguém aceitava isso aí. Certa vez eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele conta a história de um cara que na cultura de onde ele morava, ele comia carne humana. Sabe que cultura é essa? Canibalismo. É normal para eles comer carne humana. Eles comem como se fosse carne normal. E certa vez um rapaz que não acreditava muito em Deus estava discutindo com outro rapaz falando a respeito de Bíblia, de Deus, essas coisas. E ele falou que achava toda aquela pregação ali baboseira demais. E aí o rapaz, que era um ex-canibal, virou para ele, olhou para ele e falou assim: olha, dê graças a Deus que existe a Bíblia e que Deus me transformou. Porque se assim não fosse, eu estava comendo o seu coração nesse exato momento. Porque na cultura que eu vivo é normal isso. Na cultura que eu vivi é normal isso. Vamos para a África. Eu não quero me atentar também somente a isso, tá? Só para deixar bem claro. Vamos na África. Como que é a música da África? Pula, roda, é batuque. Não é todo lugar da África, mas alguns certos lugares da África. E o pessoal fala, não, mas é cultura. Então a cultura é que predomina. A cultura. É cultura deles assim. De onde você acha que saiu esses negócios de cantar com tambor? Você sabe que na África a gente tem um cara chamado Gabriel Estevão. Ele fala muito bem sobre essa questão de música e que envolve muito a questão do diabo envolvido nessas questões culturais, dos batuques. Ele fala muito a respeito disso. Ele tem propriedade que ele é um ex-satanista. Então veja bem, cultura é parâmetro porque é certo e errado para nós. O mesmo conselho dado pela serva do Senhor, que está escrito no livro dela, Música e Sua Influência, é o mesmo conselho para qualquer um do mundo, meu amigo. Para qualquer um adventista pelo mundo inteiro. Agora é claro que é difícil você tirar algo que está enraizado dentro de um ser humano. Quando o povo saiu do Egito, por exemplo, você acha que foi da noite para o dia que Deus conseguiu tirar a cultura de dentro deles? A cultura que estava enraizada dentro deles? Não foi fácil. Porque eles não queriam. O primeiro sinal de música com tambor e dançando foi aonde? Na travessia do Mar Vermelho com Miriam. Aonde você acha que ela aprendeu? Foi sozinha? Procura a história egípcia, procura o que eles cantavam, qual era o tipo de música que eles cantavam. Onde eles acostumaram a comer um monte de coisa imunda? Lá no Egito. Todo tipo de porcaria você via. Aonde eles aprenderam várias coisas que eles faziam de errado, idolatria. Foi onde que eles aprenderam isso? Foi sozinho? No Egito. Foram quantos anos de escravidão? Quem lembra? 430 anos. Aí tu acha que agora vai ser fácil tirar 430 anos de escravidão. E Deus por muito tempo tolerou algumas coisas do meio de Israel. Como por exemplo, Deus não é a favor de adultério. Mas por que na Bíblia tem falando que Abraão, Jacó, essas pessoas tiveram mais de uma mulher? Se Deus era contra. Se Deus é contra o adultério. Se Deus é contra o homem se relacionar com mais de uma mulher. Então por que na Bíblia tem esses relatos? Deus aceitava? Não, Deus tolerava. Era diferente. Chegou um determinado ponto que Deus não tolerou mais. Tanto que ele riscou e tirou. Você não vê mais. Depois de Davi e Salomão ali, que tinha mais de 1000 mulheres, Deus tirou isso aí do meio do povo. Eu não aceito mais isso. Então algumas coisas Deus tolerou, porque Deus entendia que era difícil para eles deixar do dia para a noite algo que estava enraizado dentro deles. Então Deus entende a sua limitação e a minha limitação. Só que Deus não aceita. Nós vivemos 20, 30, 50 anos na igreja do mesmo jeito que estamos e do mesmo jeito que entramos. Alguma coisa precisa mudar. Nem que seja 1% ao ano, mas precisa mudar. Nós precisamos nos mostrar diferente do mundo. Ellen White diz o seguinte, que Deus espera uma diferença tão grande do seu povo como esperava de Israel. Não é uma diferença sutil, é uma diferença grande. Grande. É a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de comer, o que nós comemos, o que nós falamos.
É claro que uma hora ou outra nós iremos errar, nós iremos falar coisa que não deveria, nós iremos praticar coisa que não deveria praticar. O X da questão é, nós estamos progredindo ou estamos regredindo? Lembra o que Paulo disse? Eu sigo para o alvo, esquecendo das coisas que passou. E não interessa, passou. Eu errei, pequei, pedi perdão. Não fique se martirizando. Passou, Deus te perdoou. Siga para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? É o céu. Agora você quer entrar lá fazendo as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo, comendo, bebendo, vestindo, falando como o mundo? Hoje inventou o tal do carnaval gospel. Tem o carnaval gospel, pesquisa para você ver. Chega na época do carnaval, eles têm as músicas deles, né, que é muito parecida com a música do mundão mesmo, só coloca uma letra mesmo de Deus ali, e pronto, e vamos pular carnaval. O carnaval gospel. Namoro gospel. O que é namoro gospel? O que é namoro cristão hoje? É um jovem que não pode ter relação com a menina, mas aí não ter relação, ele não pode ter relação com ela, mas ele pode tocar em toda parte do corpo dela que não deve ter sido tocada, e depois não dá certo o relacionamento, separa e começa a namorar com outra e assim vai. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje para fazer as coisas certas, cara. Porque não foi dessa forma. Eu fui noivo, eu forniquei o noivado inteirinho. E você acha que começou fornicando já, fazendo o que não deve? Não, começou com toque aqui, com toque ali. É um namoro cristão. Pode tudo, só não pode o ato. O diabo inventa tudo. Namoro cristão, forró gospel, tal gospel, tudo é gospel. Se tem gospel no meio, eu estou fazendo. A mulher parece correr mão de escada. Todo tipo de cara que ela namora na igreja, o cara passa a mão onde não deve. É desse jeito. Infelizmente a cultura tem se predominado na vida do cristão. E eu quero mostrar para vocês no final desse sermão uma história muito interessante de jovens, não vou falar de adultos, de jovens que se comprometeram com a palavra de Deus e que decidiram não se contaminar com as porcarias que existiam no meio deles. Para você que é um jovem, um adolescente e acha que é somente dever do adulto, eu vou falar a história de um jovem que decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. Eu só quis trazer isso aqui para mostrar para vocês qual é a ideia. Isso aqui está lá no site da Divisão Sul-Americana, se eu não me engano. É o site oficial da igreja. Então é um pensamento oficial da igreja, na Divisão Sul-Americana toda, a respeito desse assunto, no que se compete ao corpo da mulher, ao vestuário, seja do homem ou da mulher. E a igreja diz o seguinte, olha: o vestuário cristão é claramente orientado nas escrituras pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implica bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 10, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, se aplicam tanto a homens como às mulheres, então os homens também. O cristão deve se vestir com modéstia, decência, bom senso, evitando o quê? A sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem a ostentação de ouro, pérolas ou pedras preciosas, ou vestuário dispendioso. Então, moda, você vê a palavra moda ali, ó? Tão comum como da moda. Nós não seguimos moda, não. Nós seguimos Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. A moda não pode determinar aquilo que é certo e errado para você. Principalmente para a mulher, porque quando a gente fala sobre esse assunto, envolve mais a mulher do que o homem. Você sabe muito bem disso. Não que o homem seja isento, porque o texto está claro, os homens também. Mas pega mais as mulheres. Porque o corpo, a mulher querendo ou não, a mulher por si só já é linda, já é bonita, é obra de Deus. É obra de Deus. Não é à toa que Deus viu que o homem estava sozinho e falou: vou fazer uma mulher para ele. E Eva era perfeita. Mas aquela perfeição foi criada exatamente, exclusivamente para quem? Para Adão, que era o marido dela. Esse princípio deve aplicar-se não apenas a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do homem encoberto no coração,
no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelação na escolha de ornamentos simples e apropriados. É justo amar e desejar a beleza. Deus, porém, deseja que amemos e procuremos primeiro a mais alta beleza, que é a qual? Aquela que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, e a sua vista é de grande apreço. É de grande preço. Então, o caráter para Deus é mais válido do que o vestuário. Nós somos transformados de dentro para fora. Essa é a ideia de que, Deus se importa com o meu coração, não se importa com o que eu faço. Lembra do que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. Nós fazemos aquilo, seja qual for o assunto, seja roupa, seja comida, qualquer coisa, tudo que nós fazemos é revelado o que está dentro de nós. O que está dentro de nós. Então Deus se importa com o nosso caráter. Procure ter um caráter diante de Deus saudável. E como foi falado ontem, né? Lembra para os pais que têm filhos, até os 7 anos é moldado o caráter da criança, isso é importante. É por isso que o mundo está do jeito que está, porque ninguém está nem aí para isso mais. Nós vimos exatamente ontem a terceirização dos filhos. Tudo começa pela base. Tudo começa pela base. É babá, é creche, é tudo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Jovens que não respeitam professores, jovens que não respeitam os mais velhos, jovens que não respeitam nem os membros, os líderes da igreja, porque o líder hoje que vai ademoestar um jovem, o pai muitas vezes fica com raiva do líder que fez isso. É desse jeito. O diácono não pode pegar uma criança que está correndo dentro da igreja e correndo em cima dos bancos, porque é errado. Não pode tocar, não pode triscar, a criança pode tudo. Essa é a ideia hoje, criança pode tudo, jovem pode tudo, não pode corrigir. Hoje a psicologia diz que tem um síndrome do não. Tem criança que não pode receber não. Acredite, tem a síndrome do não. E por incrível que pareça, eu tenho essa síndrome. Ela se chama pecado. Essa síndrome do não se chama pecado. Porque se eu pego os mandamentos de Deus, é só não, 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 não. E nós gosta? Vai falar que você gosta. Nós gosta do que é errado. E tudo que nós fazemos de bom é porque existe um Deus que coloca essa bondade dentro de nós. Então a palavra de Deus é cheia de não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça isso. Então eu acho que eu tenho essa síndrome. A síndrome do não, que se chama pecado. E muitos pais têm deixado seus filhos na mão desses psicólogos malucos aí, ó, que tem essas ideias aí do coisa ruim. Tudo começa pela base. É ensinar para o seu filho que quem determina o que é certo e errado na vida dele não é cultura, não. É Bíblia. Eu falei sobre namoro. Eu acho interessante igrejas por aí que faz corte. O que é corte? Vem da palavra cortejar. Porque antigamente, não era só os cristãos, não. Você lembra muito bem, quem é mais antigo aqui, não sou tão velho, mas quem é mais antigo lembra dessa palavra cortejar. Seja mundano ou seja cristão. O cara foi lá e mexeu com a menina lá, e teve relação com a menina, e a menina acabou, perdendo a sua pureza com aquele cara. O pai ia lá, você vai casar agora com a minha filha. Porque era algo que era relevante, era algo que era puro, era algo que era importante para a mulher, que se perdeu hoje, porque a cultura tem colocado como normal. Por isso que eu acho interessante o cortejo. É isso que a nossa igreja deveria adotar, o namoro de cortejar. Negócio de tocar, de alisar, de ficar em praça, 9 horas da noite se pegando, isso não existe. Isso é coisa do coisa ruim, que inventa a moda. É cultura diabólica. É por isso que nós vemos hoje jovens que estão aí, ó. A minha irmã, por exemplo, vou dar um exemplo da minha irmã, a gente está filmando aqui. Tomara que ela não esteja assistindo, mas se tiver também não tem problema. A minha irmã, ela entrou para a igreja, ela ficou 3 meses na igreja. Desses 3 meses, ela fez um regaço lá dentro. Se envolveu com um cara casado e engravidou dele. E não era casada com ele. E tudo começou pelo namoro. Não tem problema, um toque aqui, um toque ali. Quando pensa que não, a música vem, 1 mês o tempo voa, eu já sou. E você nem descobriu. Porque é isso que a cultura tem falado hoje em dia, tá? Pureza moral. Todo filho e filha de Deus deve conservar puro o coração e a mente,
seguindo o modelo de Cristo, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, o cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. Duas exortações de Paulo servem para nortear suas escolhas. Paulo diz: que portanto, que comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? E como dizia o Josias Cardeal, tudo é o quê? Tudo. Tudo não é metade. Tudo é tudo. Então isso envolve também, engloba a questão do vestimento, a questão do comer, a questão do falar, tudo para a honra e glória do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Agora a mulher mostrar o corpo para o povo aí fora é respeitável? Não é respeitável. Isso não só se denomina na questão do que eu falei, né, do biquíni e tal em si, mas alguns tipos de peças de roupa aí também, que Satanás tem colocado aí como normal. A mulher fechada a vácuo, que mal consegue andar, anda assim igual um pinguim. É sério, pode parar para pensar assim, anda igual um pinguim assim, ó, porque não consegue nem mover as pernas direito, de tão apertado que é, fechado a vácuo, mostrando as partes do corpo, sensualizando a mulher. Vai nessa onda para você ver, é sério. E os maridos aí, ó, que tá aí, ó, eu falo para minha mulher direto, eu olho a roupa que ela sai de casa, isso não é ser machista não, eu estou preservando pela minha esposa, eu não estou querendo que ela seja exposta para os lobos lá fora não, porque os caras olham e desejam. Você acha que não? Eu quero falar uma coisa para você. Eu morava lá no Pernambuco, pertinho do mar, e eu não fui ensinado a apreciar aquilo que é belo, mas quando eu fui, e quando eu aprendi a apreciar o que é belo, eu parei na frente do mar e olhei para o mar e comecei a pensar, falei, cara, como que Deus é grande, aquele mundaréu de água, aquele prazer de olhar aquele mundaréu de água, olhar assim, nossa, como Deus é magnífico. Quando eu me retirei daquele momento ali, eu saí satisfeito. E sabe por que eu saí satisfeito? Porque a beleza da natureza me satisfaz, sem eu possuí-la. Eu consigo me satisfazer só olhando. Não é assim com a beleza física. Quando eu permito que minha mulher se mostre lá fora, através de uma roupa decotada, através de uma roupa justa, que mostre firmemente o corpo dela, ao qual os homens lá fora, que não estão nem aí para pecado ou não, porque são pessoas que, né, você lembra bem do que aconteceu com a cidade que Deus destruiu. Eles vão olhar e vão desejar a minha mulher. Eu estou expondo ela aos lobos. Eu estou permitindo que as pessoas lá fora cortejem, cante ela. E ela não tem nem o que falar, porque ela por si só não está se dando respeito. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Você que é casado, você que é um marido, olhe para sua mulher, aconselhe a sua mulher. E você também, que é esposa também, aconselhe seu marido também. A mulher sábia, ela edifica a casa. Agora a mulher tola derruba. É isso que a mulher tola faz. Agora você acha normal isso? Você acha normal a cultura determinar o que é certo e errado, a moda determinar o que é certo e errado? Eu falei para minha esposa, vamos fazer compra para você, viu? Eu também preciso. E algumas roupas que ela sabe que não serve mais para ela falou, vamos doar. E graças a Deus, Deus me deu uma mulher que pensa. Isso não é ser machista. Isso não é ser autoritário. Isso é conservar e preservar aquilo que Deus te deu, que é a tua mulher, tá? Estamos caminhando para o final. Então não permita que as coisas no mundo lá fora diga o que é certo e errado. Não permita. Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi o Aldenete que publicou, de um canal chamado Cristão Declarado. É de uma jovem, uma menina novinha, cara. Eu sou inscrito no canal dela, eu gosto dos vídeos dela. E ela fala sobre esse assunto. Eu estou falando aqui para vocês, mulheres. Dê uma pesquisada, é uma jovem, novinha. Eu olhei assim e falei, nossa, cara, que pensamento interessante. Vale a pena. Eu parecia o Gustavo Lima. As minhas calças tão apertadas que eu parecia que ia cantar num show sertanejo. É sério. E se eu dizer para você que eu parei de usar essas calças muito coladinhas porque eu não gosto, eu estou mentindo. Mas a minha mulher começou, né? Tá sendo muito bacana, não. Então os homens também, porque o texto fala, os homens têm que cuidar também. Os homens têm que cuidar, tá? Não é só as mulheres, não. E aqui é o final da nossa história. Eu quero contar a história desses 4 jovens. Vocês conhecem bem. Nós estamos estudando aquele livro
que fala a história deles. Daniel e os seus amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, que são os nomes verdadeiros deles. Todos conhecem a história. Esses jovens aí, ó, foram tirados da sua terra cedo. 17, 16 anos por aí, novos ainda. Foram para um lugar que não beneficiava eles nadinha. A Babilônia era repleta de deuses pagãos, comidas inaceitáveis diante de Deus. Por isso que esses jovens, tanto Daniel como seus amigos, decidiram não se contaminar com a comida do rei. E não somente com a comida, mas com todas as coisas que englobava aquele reino da Babilônia. Porque eles tinham na cabeça deles de que a Bíblia era superior a qualquer cultura. A qualquer cultura. Repito, tem muitas coisas aí fora, culturalmente falando, que não tem problema. Deus aceita. Não fere os princípios bíblicos. Mas tem muita coisa que fere. E Satanás tem normalizado o inaceitável diante de Deus. Ele tem normalizado aquilo que não é permitido perante Deus. E muitos estão aceitando. Porque não lê. Ou porque lê e faz vista grossa porque lê. Porque não adianta só ler. Esse texto que nós lemos a respeito do vestuário que Paulo dá para as mulheres, que a beleza de vocês estejam como as mulheres do passado. Em que ele fala? Na pureza de coração, no caráter. Não é em roupa. Uma vez que você entender isso, eu me lembro até hoje de uma pregação de um irmão muito sábio, cara. O irmão Hamilton, era um ancião da igreja de Alto Araguaia. Foi onde eu aprendi a pregar, preguei a primeira vez, foi 5 minutos. Ele riu de mim e falou: você estava vermelho igual um pimentão. Vermelho igual aqueles pimentão vermelho. Igual um camarão. Aprendi muita coisa com esse irmão. Uma das coisas que ele falava, e eu me lembro até hoje: tudo que você for fazer, convide Jesus para fazer junto com você. Vai assistir um filme? Convide Jesus, vem assistir comigo. E daí você vai entender se é certo ou errado. Vamos fazer compra comigo, Jesus. É o Senhor que vai determinar o que eu vou vestir no meu guarda-roupa. Não é moda, não. E não tente se enganar. Como eu falei, um pouquinho que eu estou sujo não tem importância. Quando você começa a se comparar com as pessoas lá fora, você se sente melhor. Se compare com Hitler. Você é um cara melhor que Hitler. Bem melhor que ele. Mas se compare com Cristo e veja quem você é. Aí você vai ver quem realmente você é. Um pecador miserável, pobre, cego e nu. E que precisa dele dia após dia. E eu quero encerrar a pregação de hoje. Estamos aí no horário, já são 8h26. Eu não quero me apressar, porque lá fora a gente ainda tem nossos momentos. Mas eu quero que você entenda, de uma vez por todas, não deixe a cultura determinar o que você ouve, o que você come, o que você veste, o que você fala e como você fala. Mas permita que hoje Deus entre na sua casa e faça o que Ele quer na sua vida, que é transformar. Então, deixe que Deus transforme a sua vida e Ele vai fazer isso se você permitir. Então, eu quero convidar você a ficar de pé. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos, aonde aprendemos mais da Tua Palavra, dos conceitos bíblicos, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que a cultura e as coisas seculares deste mundo não possa determinar o que é certo e errado na nossa vida, mas é que a Tua Palavra possa prevalecer sobre todo tipo de cultura diabólica que há neste mundo. Que o mundo não possa nos corromper, mas que possamos, pela Tua influência, pelo Teu poder, demonstrar que existe um Deus na terra e no céu. E que assim possamos estar mais próximo de Ti e longe do mundo. Esteja conosco, meu Pai, nesta noite, nos leves para nossos lares, os momentos que iremos passar lá fora também. Desde já pedimos pelo alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa estar a cada dia nos dando o alimento físico e espiritual. Oramos essas bênçãos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma ótima noite.